Diz assim o Senhor: irei e voltarei para o meu lugar até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Vinde, tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, e ao terceiro dia nos ressuscitaremos e viveremos diante dele. Amigo ouvinte, com a vinda do Senhor Jesus Cristo e o derramamento do Espírito Santo na festa do Pentecostes, o reino de Deus veio em grau maior do que o período anterior da velha aliança. Enquanto Israel tinha o Espírito habitando no Santo dos Santos do templo, na nova aliança, cada crente, cada indivíduo torna-se um templo do Espírito Santo reunido no nome do Senhor. Israel esperava a vinda do Messias para libertá-lo de seus inimigos, e essa vinda ainda vai acontecer, pois uma das finalidades precípuas do retorno pré-milenar de Cristo será exatamente para livrar Israel da mão dos seus adversários, dos seus opressores. No século I, buscavam a libertação da opressão romana, e Deus derramaria sua ira sobre as nações, e seria um livramento tal que a cegueira das nações seria removida, e todos viriam para o reino de Deus. Claro que isso só será possível acontecer na íntegra durante os chamados tempos do refrigério, pela presença do Senhor, que é o reinado glorioso milenar de Cristo. Israel tornar-se-á a capital das nações, e a palavra de Deus sairá de Sião. Isaías 2, Isaías 25 a 27, os textos são muito óbvios acerca desse tempo futuro. Todo mundo prosperará sob o governo do Messias, e Israel plenamente será a menina do olho de Deus, como sempre foi, e tornar-se-á a herança peculiar de Deus, com mais carinho ainda do que agora no presente. Ninguém se deu conta de que deveria haver uma era de transição, da qual Deus seria oferecido aos gentios antes da era vindoura. É por isso que o endurecimento veio em parte da parte de Deus ao povo de Israel, para que pudesse haver entrada à plenitude dos gentios, porque senão nós ficaríamos fora do tempo da graça. E com o estabelecimento do povo da nova aliança, tanto judeus quanto gentios formam o corpo místico de Cristo, quer dizer, o corpo espiritual de Cristo. Em meados do século II, a maioria dos gentios perdeu a compreensão da continuidade do dom e chamado de Deus para Israel, uma vez que toda a igreja é um reino de sacerdotes, porque ainda será o papel sacerdotal de Israel. Por que ainda continua? Seria o remanescente salvo de Israel, judeu? Claro que sim. O remanescente de Israel será salvo, todo Israel será salvo. Paulo foi claro nessa explicação em Romanos 11. Salvo engano é Romanos 11. E a crença no Senhor faz diferença. Um dia os judeus vão convidar uns aos outros: vinde, tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou, fez a ferida e a ligará. Israel vai dizer isso: vinde, tornemos para o Senhor. Isso durante o tempo quando Deus enviará um espírito de súplica sobre a nação, e eles prantearão como a mãe pranteia pela morte do filho primogênito, por
pela morte do filho primogênito. Zacarias 12:10, lemos essa verdade bendita. O judeu crente na atualidade, ele faz parte da igreja de Jesus. Eu tive o privilégio de explicar isso para um judeu viajando para Vitória uma ocasião, e foi muito oportuno aquela... Pena que só tinha um judeu, eu queria estar falando com todo o povo de Israel, que todo judeu que recebe a Cristo pela fé, como nós tomamos um dia esta decisão, torna-se membro da igreja de Jesus, que não é o tesouro escondido, é a pérola de grande valor, que o negociante vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Enquanto a igreja é a pérola, Israel é o tesouro escondido. Por que escondido? Porque Israel está no desvio, mas como um tesouro escondido. Mas um dia Israel voltará a ser nação quando cumprir-se-á. Oséias 6:2. Depois de 2 dias, que equivale 2.000 anos do nascimento de Cristo, que é o filho varão, que há de reger as nações com vara de ferro, depois de 2 milênios do nascimento de Cristo, nos dará vida. E ao terceiro dia, que equivale ao terceiro milênio, nos ressuscitará e veremos diante dele. Aqui nessa passagem é que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Que maravilha, né? No terceiro dia aqui é uma referência ao terceiro milênio, que sem dúvida alguma é o reino mediador e davídico que será implantado na terra, cuja capital será Jerusalém, que é a única cidade que Deus estabeleceu no centro do mundo, no centro do planeta Terra. Por isso Deus disse lá em Ezequiel capítulo 10, eis que te pus no meio da terra. Israel é o centro certinho do globo terrestre. Mas interessante, eu espero que você, amigo ouvinte, esteja entendendo, eu estou mexendo com um assunto aqui, que alguns irmãos antigos coçam a cabeça e falam, mas é logo esse assunto? Claro que sim, por que não? Porque nós precisamos entender essas verdades benditas de que Israel aguarda o Messias. Se a mulher samaritana, que era uma mulher enrolada como tripa de cascudo, ela aguardava a volta do Messias, quando ela assim afirmou a Jesus, eu sei que o Messias vem. Então, se ela aguardava, quanto mais os judeus, óbvio que eles aguardam a chegada daquele que na sua coxa tem a seguinte inscrição, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele virá montado não mais num asninho filho de jumenta, mas virá montado em cavalo branco. Eu sou semitista da bitola larga. Eu amo Israel porque há uma promessa reservada para aqueles que amam os judeus. Abençoarei, vou dar uma de bochá aqui agora. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Quer dizer, quem ama Israel é abençoado, enquanto que quem odeia os judeus é amaldiçoado. A nação que será mais amaldiçoada no mundo será a nação não da Síria ou da Palestina, que são meio parentes dos judeus, mas a nação que vai sofrer mais castigo de Deus é a Rússia, por ser a arqui-inimiga do povo de Deus, tanto da igreja de Jesus, quanto do povo de Israel. A reunião do povo judeu na terra de Israel será, sem dúvida, quando o Messias colocar os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, quando o Monte das Oliveiras será fendido ao meio, uma metade apartará para o norte, a outra metade apartará para o sul, e haverá ali um grande vale, que é o Vale de Josafá. Ezequiel 12:10 e Ezequiel 37, Zacarias 12:10, perdão, e Ezequiel 37 nos dá um quadro surpreendente do povo judeu após o Holocausto. Eles estavam como ossos espalhados sem vida. Mesmo assim, Deus os reconstituiu antes de colocar o seu espírito neles. Cada osso ajuntando o seu osso, depois veio nervo, carne e tal. Aí o Senhor Deus colocou o seu espírito e deu vida a esses ossos. Sem dúvida, essa escritura, eu conheço esse assunto desde adolescente.
essa escritura de Ezequiel 37, esse vale de ossos secos, simboliza o ressurgimento nacional dos judeus, ocorrido em 14 de maio de 1947. E hoje podemos cantar junto com a nação de Israel, com os judeus por Jesus: Israel está na terra, a figueira já brotou. É sinais que em breves dias para o meu Senhor eu vou. Há judeus no mundo inteiro indo para Jerusalém, é sinal que em breves dias estaremos lá também. O que um anjo dia disse ao profeta Daniel há de cumprir-se, pois o Senhor é fiel. Uma bênção que muito alegra sempre aos nossos corações é saber que Cristo volta nessa nossa geração. Parece um pouco de exagero ali, né? Porque a geração que não passaria, aludida por Jesus lá na parábola da figueira, é a nação que visse a destruição do templo de Jerusalém no ano 70. E não é a geração que visse Israel na terra. Mas que Israel foi plantado na sua terra, não resta dúvida. A profecia de Amós já se cumpriu ao pé da letra, que assim está expresso: e os plantarei na sua terra, e dali nunca mais serão arrancados. Os judeus ortodoxos, em sua maioria, creem nas escrituras hebraicas com a palavra de Deus, mesmo sem entender de modo completo a palavra, mesmo que sua prática de vida não reflita o modo pleno do pensamento e a prática das escrituras hebraicas. Este é ainda um livro que todos podem ler e serem beneficiados por seu estudo. Se eu tivesse menos idade e tivesse apoio, infelizmente eu não tenho apoio do povo de Deus para fazer a sua obra como eu deveria ter. Eu gostaria muito de conhecer a língua hebraica para pregar para judeus. É meu sonho, é meu desejo pregar para judeus. O povo judeu precisa muito ouvir de Jesus, porque todas as vezes que Deus me dá a oportunidade de pregar para um judeu ou para um sírio, ele com o tempo passa a compreender o plano da salvação, e eu sei que a palavra de Deus não volta vazia, e geralmente há resultados benéficos quando Deus me usa, mesmo na nossa pobre língua portuguesa. Quando o judeu consegue entender o nosso idioma, é uma bênção. Mas, desculpa esse desabafo aqui, eu gostaria muito de estudar hebraico, não para ser poliglota, mas para pregar para o judeu na língua hebraica, porque o meu Salvador é um judeu, Jesus de Nazaré, a salvação vem deles, vem dos judeus, e eles estão perecendo sem Cristo, porque como ouvirão se não há quem pregue? E como crerão de quem nada ouviram? Eu estou com medo de me emocionar aqui, eu vou ter que dar uma pausa nesse assunto, meu tempo também está acabando. Que Deus, por sua graça, nos ajude a entender essas verdades benditas e que possamos amar mais os judeus, aguardando a volta de Jesus, primeiramente para os seus e posteriormente com os seus, quando cumprir-se a escritura de Colossenses 3 e 4, quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós vos manifestareis com ele em glória. E é nesse dia que Israel vai cantar: vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. E é Jesus quem diz: irei à terra, voltarei para o meu lugar, que é o céu, e não Órion. Quero abrir um parênteses aqui agora, que eu estou nervoso com o ensino errado que eu vi no YouTube do Rodrigo Silva, dizendo que Deus habita em Órion. Conversa fiada. Não existe essa de Deus habitar em Órion. Deus habita no céu. O meu Deus é o Criador do céu e da terra, e seu trono não está em Órion. Tá, Rodrigo? O trono do Senhor está lá no céu dos céus, onde é a morada do Altíssimo. E é mentira que há habitantes em outros planetas, tá? Eu vou abrir um parênteses aqui, ou um colchete, e explicar isso aqui. Não existe habitantes em Marte, Júpiter, Plutão. Isso é conversa fiada de uma maluca que disse que há habitantes em outros planetas. Não existe ave da vida mais, a não ser a que está lá no céu, que nós vamos comer do fruto dela, não por necessidade fisiológica, mas por prazer. O irmão Olívio Bochá concordava comigo nesse pensamento,
que vamos comer da árvore da vida não por necessidade, mas por prazer. Alimentaremos da árvore da vida que está não em outros planetas, mas está lá na Nova Jerusalém, que será a nossa habitação eterna pelos tempos eternos, durante o chamado estado eterno, durante o novo céus e a nova terra. Essa cidade nunca foi habitada por nenhum vivente. Ela está lá fechada, nem os anjos tiveram acesso à Nova Jerusalém, que é uma cidade que tem 12.000 estádios de largura, altura e comprimento. Oportunisticamente vamos estar tratando desse assunto quando Deus nos conceder tempo à vontade, como o Grupo Faustino tem sempre nos dado tanto tempo aqui. Louvo a Deus pelo Grupo Faustino de Comunicações e por essa rádio, que foi o maior presente de Deus para mim. Acho que se não fosse essa rádio, eu não sei o que seria do meu ministério. Essa rádio é tudo na minha vida. Eu sou muito grato a Deus pela existência dessa emissora. E que Deus nos ajude para que possamos cada dia mais trilhar a senda sagrada. Amém.